campanha da fraternidade tem um objetivo geral e objetivos específicos, né? Então, o objetivo geral desta campanha é promover, a partir da boa nova do reino em espírito de conversão quaresmal, a moradia digna como prioridade e direito, junto aos demais bens e serviços essenciais a toda a população brasileira. A gente não pode perder de referência que todos os demais direitos começam primeiramente com o direito à moradia. Você não consegue garantir os outros direitos plenamente se a pessoa não tem nem onde ela morar. Ela não consegue trabalho, porque se ela não tiver um endereço para entregar. Consegue matricular os filhos na escola, porque não tem um endereço para dizer se é daquele lugar ou não. Então, a falta da moradia dá abertura a que a pessoa tenha dificuldade de acessar os outros direitos, né? Graças a Deus temos o SUS no Brasil. Se a pessoa for atropelada ou passar mal, ela entrar no hospital, ela é atendida, mas é emergência, né? Ela não pode morar na rua, ficar doente e vai para o hospital, dá um remédio, volta para a rua, fica doente e vai para o hospital. Ou seja, isso não é garantir direito algum para a pessoa, né? Então, isso aqui a gente tem que ter essa ideia do objetivo geral da campanha. Os objetivos específicos são analisar a realidade da moradia precária, entendida como normal e que duplica os pobres e empurra milhões de pessoas no Brasil. As pessoas viverem em palafitas, em comunidades, favelas, como queiram, normal, ela é mérito, né? Ela mora lá porque quer morar lá, porque se ela quiser ela vai morar onde ela quer, ou mora na rua porque é fácil morar na rua, né? Então a gente tem que primeiro parar de ter esse tipo de pensamento. Então o que nós vamos tentar aqui hoje é mostrar dados do censo, dados de órgãos públicos que tratam sobre a questão da moradia no Brasil e também, sobretudo, da população em situação de rua, que não é uma opção, né? Que muita gente acha que é uma opção, né? Então a gente tem que ter, a ideia é analisar essa realidade. Além disso, identificar as omissões do poder público e da sociedade civil frente à universalização dos direitos à moradia e à cidade, bem como iniciativas pastorais, governamentais e de organização popular que promovem a moradia. Então, ter noção de quais são as ferramentas que nós temos, inclusive legais, para exigir, né, ou como atuar diretamente junto aos órgãos públicos para exigir que se tenha melhores condições de moradia, ou que pelo menos tente facilitar o acesso das pessoas a ter a moradia, uma moradia digna, né? Conscientizar pela fé, né? Conscientizar a partir da palavra de Deus e do ensino social da igreja sobre a necessidade urgente de teto, terra e trabalho para todos. Lembrando que o Papa Francisco sempre usava teto, terra trabalho, sempre que ele podia, para se referir ao direito mais básico, né, do ser humano, né, que são os 3 direitos que ele sempre fazia questão de nos lembrar. Também tem corrigir a compreensão da moradia como mercadoria, objeto de especulação ou mérito individual. Então, a ideia da campanha é fazer com que reflitamos sobre isso também. Sobre, será que a moradia pode ser sempre tratada como mercadoria, né? Fortalecer a presença eclesial e o compromisso sócio-evangelizador com os mais pobres, caminhando com movimentos e organizações populares que promovem a moradia. Então, a gente tem que entender o papel de nós como comunidade, e a igreja não é o Frei Florival, o Frei Fidêncio, o Frei Rodrigo. A igreja é comunidade, a igreja católica somos todos nós juntos. Então, não é a responsabilidade deles fazer alguma coisa pelas pessoas em situação de rua da nossa região. O que nós podemos fazer com eles para tentar amenizar isso? Essa é a postura que a gente tem que ter. Além disso, é sempre bom lembrar aquela frase do Dom Helder Câmara, né, que ele falava que quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que eles passam fome, me chamam de comunista, né? Então, a gente tem que refletir, né, mas não querer mudar os sistemas, mas atuar com pessoas efetivamente que têm condições de ter mais acesso a direitos. Para nós é bem mais fácil conseguir mudar as coisas do que quem realmente está muito necessitado. Empenhar-se profeticamente na efetivação de políticas públicas de moradia em todas as esferas sociais e políticas. Então, que existam políticas públicas, muitas vezes existem. O problema é que as pessoas não sabem, ou quando sabem é muito burocrático. Às vezes as pessoas elas esbarram em várias questões para não ter acesso, porque às vezes ela é analfabeta,
Às vezes ela é uma analfabeta que seja até funcional e não entende onde ela tem que ir, tudo é muito burocrático, e a gente com o celular hoje na mão, a gente faz um monte de coisa. Mas a gente tem que parar de achar que está todo mundo com o celular na mão, que todo mundo tem acesso à internet. Tem pessoas que não têm condições e não têm como fazer isso, até para ter acesso a direitos muito básicos, né? Então a gente tem que aprender, um dos objetivos específicos é justamente esse, tornar efetiva essas políticas públicas, né? Então vamos para a gente mapear o Brasil, seguindo sempre o magistério da igreja, que é o ver, julgar e agir. Vamos ver como é que está a realidade hoje da moradia no Brasil. A moradia digna é um direito humano reconhecido pela ONU e está previsto no artigo 6º da nossa Constituição, porém permanece distante para a grande parte da população brasileira. Segundo a Fundação João Pinheiro, isso em 2022, o déficit habitacional quantitativo do Brasil é de 6,2 milhões de domicílios. Somando o déficit qualitativo de 26 milhões, chegamos a 32 milhões de moradias. O quantitativo é quantas pessoas estão efetivamente sem residência. E 32 que moram em condições, ou melhor, a de cima, né? 26. Pessoas que moram em condições, já tem uma casa, mas moram em condições completamente precárias. Então está se somando esses dois grupos. Os que efetivamente estão na rua e aqueles que não estão na rua, mas moram tipo em favelas, em palafitas, em situações, não estou falando de quem está debaixo da ponte, mas tem uma casinha para achar uma porta, mas é irregular, numa situação no morro, que quando cai uma chuva leva todo mundo embora. Ou seja, estas pessoas também têm moradia, mas elas são inadequadas, né? Então, está nesse número aí. Então, no Brasil, em 22, pode ter aumentado com certeza, temos 32 milhões de moradias inadequadas no Brasil. Então, repetindo o que eu falei agora há pouco, a moradia é a porta de entrada de todos os demais direitos e descentralizada na vida da família e da dignidade humana. A gente vê tantas discussões ultimamente sobre família para cá, família para lá, mas se esquece, sobretudo essas pessoas que têm tanta verve para defender a família, esquecer que uma das coisas mais importantes que as famílias têm que ter é moradia. Quando houver famílias sem moradia, essas famílias estão expostas a todo tipo de violência, sobretudo as crianças, né? Seja pela criminalidade dos locais com as moradias inadequadas, seja pelo fato de simplesmente estar na rua uma criança pequena que deveria estar na escola. A gente daqui tem medo de deixar um filho ficar às vezes solto aqui naquele jardinzinho que tem aqui do lado, onde tem a fonte de São Francisco. A gente percebe que alguns pais durante a missa ficam preocupadíssimos que a criança está indo ali. Tem criança que mora na rua, né? Aquilo é normal, né? Não estou falando que a gente tem que tratar todas as crianças do mundo como se fossem nossos filhos. Isso seria ideal, né? São Francisco faria isso. Mas nós não estamos nesse nível. Mas a gente tem que ter esse nível de preocupação. Não achar que uma criança que dorme na calçada vai se tornar um adulto maravilhoso, né? Foucault já dizia isso, né? Você tratar as prisões como depósito de gente, tratando as pessoas como bicho, uma hora elas vão sair. E quando elas saírem, não vai sair pessoas, vão sair bichos. Elas são tratadas como bichos, né? Essas pessoas que estão hoje ao relento, elas estão sofrendo violência diariamente. E essa é a discussão que a campanha nos traz, né? Como a falta de moradia chega a ser a mais grave das violências que uma população pode sentir. O Brasil não é um país pobre, é um país extremamente injusto, possui riqueza e recursos suficientes para a vida digna de todos, mas uma pequena elite se apropria da maior parte desta riqueza. Lembrando, quando a gente fala em elite no Brasil, nós não estamos falando daquela pessoa que tem um carro financiado em 60 vezes. Nós estamos falando de pessoas que realmente têm dinheiro, pessoas bilionários, entendeu? Assim, eu gosto sempre de falar, as pessoas falam assim, mas eu moro num apartamento de 1 milhão agora, porque com esse boom, né, em São Paulo, qualquer casa que você comprou nos anos 70, 80, hoje está valendo um apartamento, está valendo quase 1 milhão a casa, o apartamento. Então, eu sou milionário. A gente tem que entender a diferença entre milhão e bilhão, né? Se nós falássemos em segundos, 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos são 32 anos. Se a gente falar como chama? Em dinheiro, vamos falar em dinheiro agora. Se eu pegar 1 milhão, se eu der 1 milhão para cada um de vocês aqui,
e falar para vocês gastarem 10 mil reais por dia, quem aqui gasta 10 mil por dia? Ninguém, né? Mas se eu te der 1 milhão e falar gasta 10 mil por dia, esse dinheiro acaba em 100 dias. Se eu der 1 bilhão para cada um aqui e falar assim, gaste 10 mil por dia, esse dinheiro acaba em 272 anos. Então veja a diferença, gastando a mesma, sem corrigir, tá? Se eu der para vocês 1 bilhão de reais e falar para vocês gastarem 10 mil por dia, esse dinheiro dura 272 anos. Então é isso que a gente tem que ter em mente, quando a gente ficar aí babando ovo para bilionário, o que reflete isso, sobretudo, né? Então, essa discussão da moradia vai para além, né, da discussão de mérito, ou de se a elite. Então, vamos dizer quem é a elite de verdade aqui, tá? Vamos deixar essa regra bastante clara, né? Então, vamos lá. Por que tem essa injustiça no Brasil? Nós temos um sistema tributário injusto e um sistema de dívida pública altamente, que eu vou passar para vocês daqui a pouco, como é que funciona o orçamento do governo federal, né? Mas, o peso dos impostos recai sobre o consumo. O Brasil, ele taxa o consumo e não só a renda ou o patrimônio. A maior parte dos nossos impostos são pagos no consumo, e isso é muito ruim, porque óbvio que o rico e o pobre compra comida. Só que do salário mínimo de alguém que tem uma família que vai no supermercado, ele pode gastar metade do salário dele em comida. Ele vai pagar metade do salário dele, ele vai pagar impostos. Alguém que ganha 1 milhão de reais por mês não gasta 500 mil de comida, gasta bem menos, bem mais do que essa família. Pode gastar 50 mil. Percentualmente, quem ganha 1 milhão de reais por mês e gasta 50 mil com comida por mês, paga o imposto sobre os 50 mil da comida, é muito menos sobre 1 milhão. Já que recebe um salário mínimo acaba pagando imposto sobre o consumo sobre metade do que ele recebe. Por isso que o imposto sobre o consumo é o mais pernicioso dos impostos, porque ele não consegue livrar as pessoas que podem pagar mais, ou melhor, não pode taxar quem pode pagar mais e não livra quem pode pagar menos a pagar menos. Por isso que o que se deve tributar é a renda, sobretudo, se tributar o patrimônio, mas o consumo não, e o Brasil fortemente tributa o consumo. Então, arroz, feijão e café é tributado no Brasil. Além disso, nós temos o maior gasto público do país, 43% do orçamento é para pagar juros e amortização de dívida, enquanto saúde fica só com 4% e educação com 3%. Veja isso, 43%, o segundo maior aqui, saúde é 4%. Então a combinação dessas duas coisas produz uma transferência de renda muito forte para a camada privilegiada, porque quem recebe esses juros aqui? Quem tem títulos do governo, quem aplica no Tesouro Direto valores muito altos, né? Ou quem aqui, você acha, alguém aqui que tem salário mínimo aplica no Tesouro Direto, né? Tem Finame, o governo federal, para comprar coisa. Não sei se vocês têm visto esses ônibus elétricos que a cidade de São Paulo tem para cima e para baixo agora, que não tem mais aquela vareta lá, que ele anda sozinho. Sabe quanto custa aquele ônibus? 1,1 milhão de reais. É o custo de cada ônibus daquele. Óbvio que a prefeitura nem aquelas empresas pagam. Quem que paga aquele ônibus? São financiamentos do BNDES. E as prefeituras, com juros subsidiado pelo BNDES, as empresas compram, pagam uma parte e a prefeitura paga outra parte desses ônibus. Ou seja, o governo tem dinheiro, as empresas têm dinheiro, né? O governo municipal tem dinheiro, a empresa tem dinheiro, mas precisa de um empréstimo. O pobre consegue para comprar uma bicicleta esses mesmos benefícios? Não, né? Então vejam como esse dinheiro gasto com juros, como ele esvazia. Então tá aqui, o orçamento do governo federal, que foi efetivamente pago, tá? Porque tem o previsto e o pago. Eu estou trazendo para vocês o pago em 2024. Esse foi o valor do nosso orçamento, 4,6 trilhões de reais. Olha isso. Quanto foi de juros e amortização da dívida? 42%. 21% é previdência social. Aqui estão as pensões e aposentadorias. Aqui no 5,9% de assistência social está o BPC, né?
que é aquele benefício de prestação continuada para as pessoas que não contribuíram para a Previdência, mas são ou idosas em situação de penúria, pessoas que com deficiência, recebem EPC. Aí, tirando esses dois, que isso aqui é Previdência e Assistência Social, depois de juros, saúde 4,16 e vai indo, educação 2,93. Aqui as outras, essa pequena fatia azul, tá todo mundo aqui. Agricultura, administração, justiça, legislativo. Ó, o último, habitação, 0,0003% do orçamento do governo federal pago foi com desse valor aqui, foi isso aqui. E olha que essa fatia azul aqui é toda ela, tudo isso aqui, inclusive relações exteriores, comunicações, o gasto com a cultura do Brasil deu 3%. 4,16% com o SUS, hein? Que todo mundo reclama, mas como funciona bem o SUS, porque desde de você ser atropelado, ter um SAMU que vai te pegar lá, um resgate, uma pessoa que passa mal dentro de casa, precisa de um SAMU, o restaurante que você vai comer sabendo que aquilo, você não vai ser envenenado ou sair com uma intoxicação alimentar, que a vigilância sanitária no nível municipal, estadual e federal está dentro do SUS, é 4%. E isso aqui é pago com juros e amortização de dívida. É quanto tipo de coisa que a gente tem que estar indignado. Não é com relação à Previdência. É o dobro do que a pessoa, que a Previdência vai quebrar o Brasil. É a Previdência que vai quebrar o Brasil? Quem é aposentado aqui? Vocês acham que estão quebrando o Brasil? O problema são vocês. Eu estou vendo mesmo que são vocês, Até com defesa nacional a gente gasta 1,8. Se a gente gastasse isso aqui com defesa nacional, se a gente gastasse isso aqui com educação, onde ia parar? Então, um crescimento alarmante, da população em situação de rua. Um estudo da UFMG revela que o número chegou a 327 mil pessoas em dezembro de 24, um aumento de 25% a 23%. Então, dessas pessoas aqui em situação de rua, 82% eram homens, 69% trabalhavam, mas só apenas registrados, com CLT. Ou seja, quem mora na rua é vagabundo. Por isso que a gente tem que ter pesquisa. 69% trabalhavam, 70% eram pretos e pardos. Aí tem aí as causas estruturais, desemprego e renda suficiente, crise econômica, aumento da pobreza, problema educacional, as pessoas elas não têm formação. A gente tem visto, agora com a IA vai ser muito pior, a inteligência artificial. Sobretudo vai ter uma mudança de paradigma, A gente já está vivendo isso, então quem ainda não baixou qualquer IA aí no seu celular para começar a mexer, para poder entender, faça isso. Você precisa, não perca este bonde, tá? Porque as pessoas nós estamos passando por uma nova revolução industrial. Tanto que o Papa Leão XIV ele disse isso na primeira entrevista coletiva que ele deu. Por que ele escolheu o nome Leão XIV? Porque ele se inspirou no Leão XIII, que fez a encíclica Rerum Novarum em 1891. Falando da questão do trabalho com relação à Revolução Industrial, que tinha acabado de ocorrer alguns anos antes. As pessoas trabalhavam 16 horas por dia, de domingo a domingo. Então a Rerum Novarum, que foi o primeiro grande documento da doutrina social da Igreja, que é o primeiro documento onde a Igreja, uma carta do Papa, um documento papal do magistério, é focado para fora da Igreja também, não só para católicos, mas para o mundo, que é a Rerum Novarum, fala desse grande mudança que teve na humanidade. E o Papa Leão XIV falou assim: nós estamos passando por o mesmo processo agora, e chama inteligência artificial. Então não tenho dúvida, vocês podem me cobrar, vocês me veem toda hora aqui, que em breve, eu não sei quando, mas o Papa Leão XIV vai ter uma encíclica, com certeza, falando sobre fé e inteligência artificial. Preparem-se, porque ele está com esta é a missão dele, Lembrando que a primeira encíclica, a carta apostólica que ele lançou foi a Dislexité,
falando da opção pelos pobres da igreja, né? Pela igreja. Então, mas sem perder de foco essa carta, né? Esse do primeiro documento dele, aí ele vai pegar a inteligência artificial também por este ponto. Porque muitas pessoas, principalmente que faz trabalho repetitivo, serão as primeiras vítimas quando a inteligência artificial for cada vez mais introduzida no mercado de trabalho. Então, isso aqui não tende a melhorar, concorda? Se você não tem educação, essas pessoas não vão ser possíveis ser readaptadas ou utilizadas em outras posições, por pessoas que não vão ter condições de pagar a sua moradia, vai aumentar. Temos favelas e assentamentos populares. O Brasil possui 12.348 favelas, e segundo dados do censo de 22, tá? O que dá mais ou menos 16 milhões de pessoas morando em favelas e comunidades, tá? No Brasil. Nós estamos falando das urbanas, porque também existem comunidades rurais, tá? 8,1% da população. Nós temos a Rocinha, que é a maior do Brasil, com 72 mil moradores, a Sol Nascente em Brasília com 70 mil, a Paraisópolis aqui em São Paulo com 58 mil, Cidade de Deus e Alfredo Nascimento, que é em Manaus, as duas com 55 mil pessoas morando nelas. Isso fixo, porque mesmo nesses lugares tem bastante volatilidade de pessoas entrando e saindo, e moradias temporárias também, nós vamos analisar isso já mais para frente. Neste grupo de assentamentos populares, nós temos pessoas negras em sua maioria, uma população mais jovem e muita criança. Mulheres frequentemente sustentam as famílias sozinhas. Numa das campanhas da fraternidade que eu tive a oportunidade de falar aqui, sobre o trabalho e renda, estava aqui as mulheres, era sobre a fome. Foi a campanha da fraternidade sobre a fome, acho que há 2 anos teve essa fraternidade e fome. Eu lembro que os domicílios que mais eram atingidos pela fome eram os comandados por mulheres. Aí você pensava assim, mas por quê que são os domicílios que tem mulheres que são os que passam mais fome? Elas não sabem controlar o dinheiro? Muito pelo contrário. Mulher controla o dinheiro melhor do que homem. O problema é estrutural. As mulheres recebem menos do que os homens. Se elas recebem menos do que os homens e têm que cuidar de uma família sozinha, essas crianças vão passar mais fome, né? Porque primeiro é a mãe que deixa de comer para as crianças poderem comer. Quando as crianças já estão passando fome, imagina o que está acontecendo com a mãe, né? Então, esse é um grande problema, que é estrutural. As mulheres recebem menos, no mesmo ofício do que um homem. Essa foto é icônica, acho que todo mundo já viu, lá em Paraisópolis, né? Essa aqui é a favela de Paraisópolis, e aqui é um condomínio do lado, que tem uma piscina como é que chama isso aqui? Na varanda. Igualzinho, né? Sacada. Em áreas de risco também é uma questão muito problemática, sobretudo agora no começo do ano que chove muito, né? Nós temos 8,9 milhões de pessoas que vivem em áreas de risco. 83% das favelas estão em aglomerações metropolitanas, e 55% dos domicílios de Belém estão em favelas. Teve a COP30 agora. Olha o percentual de domicílios em favelas em Belém. Essa foto é de Belém. Aqui também. Então, em 2010, o Brasil tinha, esses dados do IBGE, 6.329 favelas, agora são 12 mil. O que aconteceu de 2010 para 2022, né? Me fala depois aí. A população que mora em favela subiu de 11 para 16 milhões. E o percentual da população brasileira, que era de 6%, foi para 8,1%, morando em condições, em favelas. Aqui a gente tem o êxodo do crescimento das cidades. Esse gráfico mostra de 1950 a 2010. Em 1950, 51% das pessoas moravam, 51 milhões aqui, uns 30% morava no meio rural, nas cidades, e 70%, quase 70%, era no campo. Aqui, pouquinho antes da década de 70, houve a inversão. Hoje, quase 80% mora nas cidades e menos de 20% moram no campo.
As cidades estão sobrecarregadas, né? Porque está vindo muita gente. Hoje um pequeno agricultor que tem os filhos, esses filhos não ficam mais lá querendo continuar naquela vida. Eles acabam estudando e vêm para a capital, vêm para estudar, vai para a cidade grande próxima e não retornam. Ou seja, mesmo as novas gerações nessas famílias que moram ainda na zona rural, os filhos e os netos não estão ficando na zona rural. Então aqui a gente tem o crescimento populacional. Desde 1872 foi o primeiro censo do Brasil, feito com métrica, né? Aí todos esses aqui são dados de censo. Ó, a gente está com 210 milhões hoje, o último é de 22. Então a população sempre cresce. Só que vai chegar uma hora que ela vai começar a cair de novo. A previsão agora é que em 2042, quando nós atingirmos 220 milhões de brasileiros e brasileiras, vai começar a cair. Então, a partir dessa data, vamos começar a cair. O que significa que a população vai estar envelhecendo, cada vez menos gente contribuindo para a Previdência, que para bancar quem está se aposentando. Então, a coisa não está bonita à frente, tá? Em 2042 para frente, nós vamos ter grandes problemas, porque não está tendo reposição de mão de obra ativa com o registro para fazer o pagamento, inclusive de todo o sistema. As pessoas em situação de rua ou em moradia precária, nós temos 62% são mulheres, 37% são homens. Mas vocês olham geralmente na rua, quem é morador de rua é homem ou mulher? O que vocês mais veem? Porque homem geralmente fica na rua. A mulher dá um jeito, ainda que em condição precária, de tirar os filhos da rua. Porque ela sabe que é mais perigoso uma calçada do que uma favela. Não que uma favela seja o paraíso. Então elas lutam mais e saem da rua. Mas em situação precária de moradia, a maioria são as mulheres. A cor 52% é parda, 13% é preta, 31% se autodenomina branca. Aí 1,9% é não identificado, que eles podem muitas vezes ser amarelo ou indígena. O que são as habitações inadequadas? 26 milhões de domicílios urbanos brasileiros, que é mais ou menos 30% do total de domicílios. 40% deles ficam nos domicílios urbanos e 60% dos precários urbanos são esse grupo de pessoas. 53% dos responsáveis são pessoas pretas ou pardas. Em áreas rurais, 97% dos domicílios são inadequados. Quem aqui já ouviu aquelas histórias que resgata pessoas em situação análoga à de escravidão? Imaginem em que condições essa pessoa está morando, né? Não é um alojamento bonitinho, não é um resort. Então, 97% dos domicílios na zona rural são inadequados. Aqui tem por região, mas acho que não convém a gente ficar. Então, o número de domicílios do país, 97 milhões. Os de uso ocasional, 6 milhões. 6 milhões esse de uso ocasional é Airbnb, temporada, aquelas pessoas que você aluga não para moradia definitiva, é para rotativa. Junto com os vagos, que são 11 milhões, nós temos hoje no Brasil 18 milhões de domicílios vagos. Porque o de uso ocasional também está vago. Se ninguém for viajar, não tiver está lá, o cara ele deixa fechado para temporadas. Seja carnaval, seja show, etc. Nós temos 18 milhões de domicílios no país vagos. Mas temos favela. E nós temos quase 2 milhões e 100 de pessoas sem casa. Tem uma coisa errada. Se eu tenho 18 sobrando e 2 100, ainda sobra 16. Dá para colocar todo mundo dentro dessas casas, ainda sobrava 16. Tem uma coisa que não está batendo aí, né? Também não sei se vocês sabem sobre a adoção no Brasil. Tem, não sei quantas, 3 mil crianças para serem adotadas, 18 mil, acho que quase 20 mil casais ou pessoas solo querendo adotar. Por que não adota todas? Porque tem aquele perfil, né? Quer bebê, quer não sei o quê, quer menina, clarinha. E não é este o perfil das 3 mil crianças que estão para adoção. Então não casa, né? Na verdade, esse número de 3 milhões que são pessoas que foram afetadas por despejos e remoções forçadas entre 2020
e 2022. A gente vê bastante nos jornais, né? Remoção de comunidades, de favelas e tudo, né? De forma truculenta pela polícia e tudo mais. Em 93 teve uma campanha da Fraternidade sobre moradia chamada Onde Moras. E aí, desta campanha da Fraternidade, se fortaleceu as pastorais de moradia e favela nas paróquias. Também as pastorais de rua, como tem aqui na nossa paróquia, né? Que o Luiz Fernando, acho que o Gessé, os dois, se eu não me recordo, são os que estão à frente aqui na nossa paróquia. Então, quem não sabe, temos aqui na paróquia uma pastoral de rua, né? E lembrando sempre a frase do Papa Francisco: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Então, visto essa desgraça toda, o que a gente pode fazer, né? Então, as alternativas: ações impulsionadas por movimentos populares, pastorais, ONGs, grupos de base e lideranças sociais comprometidas. Nós temos que apoiar esses grupos. Este apoio não quer dizer que vocês têm que largar tudo, ir lá para o meio do mato e ajudar. Não. Tem várias formas de você apoiar esse tipo de... Seja com contribuição financeira, que você achar em instituições que sejam relevantes, seja com divulgando nos meios, porque hoje as redes funcionam com engajamento, seja ele orgânico ou pago. O que é engajamento? É você verificar uma informação, um post, e compartilhar. Lembrando sempre que não é para compartilhar tudo que você recebe, sobretudo quando é coisas ruins. Então chegou aquele vídeo que você sabe que é fake news, que você sabe que é mentira, e você manda para alguém falando assim: você vê que absurdo isso daqui? Não manda. Lembro sempre a todos que eu tenho a possibilidade de falar que o WhatsApp, ele não é uma ferramenta de comunicação, ele é uma rede social, igualzinho o Instagram, igualzinho o Facebook, bonitinho. Tudo que você faz no Instagram, você é monitorado pelo Instagram e pelo WhatsApp do que você está mandando, a conversa está mandando, para oferecer para você propaganda, para oferecer para você um monte de coisa. Lembrando sempre que se você usa alguma coisa de graça, você não é o consumidor, você é o produto. Então sempre tenha isso em mente. Você paga pelo WhatsApp? Não. Você paga pelo Gmail? Você paga pelo Facebook? Você paga pelo Instagram? E você dá todas as informações para eles. Então, saiba que eles sabem mais da sua vida do que a sua esposa, que a sua mãe, que o seu pai, que o seu psicólogo, sabe mais da sua vida do que eles. Ações que impulsionam a criação de políticas públicas em nível municipal, estadual e federal ao longo do tempo. Toma consciência de quais são essas ações, o que os governos têm feito, participar na participação popular no controle social, os conselhos, uma coisa que ninguém, tirando a Enir que está aqui, que eu sei que ela está sempre enfronhada em algum conselho aí, vai em audiência pública, toda hora de um monte de coisa do idoso, da moradia, de saúde, né, Enir? As pessoas não vão nesses movimentos, né? As prefeituras são obrigadas, por Estatuto das Cidades, de todo o Brasil, fazer conselhos municipal de educação, conselho municipal do idoso, conselho municipal de saúde, que são pessoas que pode ser, é porta aberta, você pode entrar e assistir o que está acontecendo, e tem direito de falar. Existem os conselheiros eleitos de tempos em tempos, mas essas associações estão lá de portas abertas. Ninguém vai e todo mundo reclama, né? Então é aquela máxima, né? O condomínio está uma porcaria, esse condomínio está largado, aí você pergunta para a pessoa: você vai na reunião do condomínio? Não. Então, o que você quer? Que a oração que você faz no seu quarto vai mudar o condomínio inteiro? Você tem que participar, né? Tem que fazer alguma coisa também. Então, quais são os modelos que você tem hoje que ajudam a fomentar a moradia? Antigo que todo mundo já deve ter ouvido falar, são os mutirões e as cooperativas, que são um modelo de autogestão. Então você vê as pessoas construindo as próprias casas. Então tem a população popular, a participação popular, e reassentamento adequado, função social da propriedade, regulação fundiária, financiamento em programas sociais e produção de moradia e comunidades fortalecidas. O modelo de autogestão que foi os primórdios da CDHU, que era o órgão estadual de desenvolvimento da habitação,
enquanto a Coab, que era o municipal, fazia mais aqueles conjuntos habitacionais. A CDHU ele priorizava mais a autogestão com muitos mutirões. Então aqui, não sei quem conhece, para a Zona Leste, Fazenda da Juta, ali para os lados de São José Bonifácio, Itaquera, tem muitos condomínios da CDHU que são de autogestão. Pessoas construíram prédios. Então, mas a pessoa, quando é autogestão, só constrói casa. Não. Bem organizadas, as pessoas constroem prédios de 4 andares. E são enormes os condomínios. E foi em mutirão. As pessoas falam, eu construí isso daqui. Hoje muitas pessoas acabam vendendo, depois de um tempo, quitado ou não, né, os contratos de gaveta que nós sabemos, mas ela construiu aquilo. Ela sente o que é aquilo. Tem os da Coab, que a prefeitura fazia o condomínio, né, o prédio, e depois, no esquema de sorteio, chamavam as pessoas para fazer a sua moradia. Então, o esquema de mutirão teve sua força nos anos 90, mas agora está bem reduzido, e sobretudo as prefeituras do interior do Brasil. Então, quais são os programas federais que nós temos desde 2004 hoje? Tem o prédio solidário, subsídios para cooperativas, o Programa Nacional de Habitação Urbana, que é o PNHU, esse é daqui que sai, por exemplo, o dinheiro para Minha Casa Minha Vida. Porque os financiamentos do Minha Casa Minha Vida, eles são com juros subsidiados. E é deste programa que sai o dinheiro para Minha Casa Minha Vida. Porque quando vai construir um prédio novinho, a construtora ela não pega o dinheiro de caixa e começa a construir o prédio. Aí, se ela vende, ela paga, ela devolve o dinheiro para o bolso dela. Quem tem dinheiro não faz assim. É a gente que, quando quer comprar um carro, a gente vai lá na concessionária e fala, eu ganho tanto por mês, apresenta lá, o banco vem, eu financio, você paga 4 carros, mas você financia o carro. Quem tem dinheiro não faz assim. Quem tem muito dinheiro não pega 1 milhão e compra o carro. Ele pega, financia 1 milhão, com o patrimônio dele ele tem garantia para financiar, ele financia. Com o rendimento das aplicações que ele tem, ele paga a parcela do financiamento de 1 milhão do carro dele. No final do financiamento, ele tem o carro quitado e o dinheiro não foi mexido. Assim ocorre com as construtoras. Então, por que o Minha Casa Minha Vida, a parcela é mais baixa para a população que se enquadra? Porque o financiamento, o dinheiro que a construtora, em tese, pegaria de um banco privado para começar, e a gente passa na frente, todas as obras estão começando, tem uma placona assim, esta obra é financiada pelo Itaú, esta obra é financiada pelo Santander, pelo Bradesco. Quando é pela Minha Casa Minha Vida, geralmente é pela Caixa, porque o dinheiro vem desse programa aqui. Há juros subsidiados para a construtora e, portanto, ela pode cobrar um percentual menor. E quando a pessoa chega na hora de receber as chaves, que ela vai fechar o contrato direto com a Caixa de financiamento, esses juros também são subsidiados pelo mesmo programa. Urbanização de assentamentos precários e participação social na formulação de políticas. Aqui volta a Prenir, a sua participação em conselhos e audiências públicas que as pessoas têm que ir para saber o que está acontecendo na sua cidade. Então aqui nós temos o que dá para fazer regulação, tipo favelas e ocupação como forma de resistência. Temos que entender que muitas favelas não iniciaram porque vamos ficar aqui porque aqui a gente gosta. Começaram até como forma de resistência. Inclusive o termo favela, não sei se vocês sabem, é uma árvore que era abundante no Rio de Janeiro, sobretudo na Floresta da Tijuca. Então as pessoas usavam as folhas da favela para cobrirem os barracos dela. Então aí se originou o nome favela, né? Que a gente chama. E hoje as pessoas, politicamente correto não falar favela, falar comunidade. Mas sim, eu entendo isso, sobretudo que nós estamos no momento que nós temos que realmente usar melhores termos que podem carregar algo pejorativo, tudo mais. Mas o termo favela, historicamente, ele não é pejorativo, porque tem a ver com a árvore que era usada para cobrir os barracos dessas habitações, né? Isso é muito interessante, que não sei se quem já foi ao Rio de Janeiro aqui, no Museu da República,
Tem logo a primeira exposição do Museu da República, onde era o Palácio do Catete, né, que foi a sede do governo brasileiro, quando a capital do Brasil era o Rio, tem uma ala lá, um espaço explicando a origem do termo favela, com fotos da árvore. Depois, se vocês procurarem na internet, vocês também encontram. Então você tem que entender que essas comunidades, essas ocupações, muitas das vezes eram formas de resistência. Eram ex-quilombos, eram pessoas que foram, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, expulsas ali de onde foi aberta Rio Branco, né? Que foi o alargamento das ruas do centro do Rio, e foram expulsas dali, foram procurar morar na região, porque elas tinham que continuar trabalhando, e foram para esses agrupamentos, né? Também como forma de resistência. Nós temos a favela do Vergueiro no Rio de Janeiro, que até hoje eles têm um forte movimento de resistência pela moradia. Temos as pastoral das favelas, que foram instituídas na Arquidiocese do Rio de Janeiro, também apoiando essa resistência. Veja que a Igreja Católica sempre está nessas brigas, né, de apoio a essas comunidades, né? Seja nas periferias, seja no Rio de Janeiro, no caso do Rio de Janeiro, que ocorre no centro, porque a gente aqui em São Paulo, não tem muito problema com comunidades, porque a gente que mora aqui próximo a Vila Clementina e Vila Mariana, a gente passa por muitas comunidades? Não, né? A gente tem uma aqui perto da Gandava ali, na Márcio Cardim, aqui é a única favela que tem na Vila Mariana, por exemplo. Aqui na Vila Clementina, que eu me recordo, tem no final do 11 de junho, uma pequena comunidade, algumas, enfim. No Rio de Janeiro, as favelas estão entranhadas na cidade. Então você está em Copacabana, para você ir para passar pelo Arpoador para ir para Ipanema, você passa por duas favelas, né? Então essa proximidade que lá faz a violência ficar mais explícita, para nós ela fica meio mascarada. A gente não tem esse acesso toda hora com as favelas. Então a gente não entende, né? Dificilmente aqui na nossa paróquia, vamos falar para o Frei, chegamos à conclusão que nós precisamos urgentemente de uma pastoral da favela aqui. Ele vai falar para a gente, fala assim, tá bom, cadê a favela? Tá lá longe. Eu tenho umas 4 igrejas mais perto da favela que a gente vai procurar. No Rio de Janeiro não é assim. É mais fácil você tropeçar numa favela do que tropeçar numa igreja, né? Intensificação das ameaças de despejo, abandono das populações sem teto, agudização da pobreza, enfraquecimento das políticas públicas e criminalização das ocupações populares. Tem-se altamente criminalizado, né? Sobretudo aqueles movimentos de sem-teto que eles falam que invadem propriedade privada. Alguém aqui teve a sua casa invadida em algum tempo por alguém? Não, porque você está lá dentro. Agora, esses imóveis que ficam fechados para pura especulação, e quando eles são, sobretudo no centro, que ninguém faz nada, quando entra lá um movimento, rebenta lá um cadeado, entra e faz lá a moradia, invasão. Não, o termo correto é ocupação. Aquilo está desocupado, né? Então a gente tem que ter. E aí o que é criminalizado? Porque isso não deveria ser criminalizado. Não é a sua casa que está sendo invadida. Mas o patrimônio, meu patrimônio. Tudo bem, dá uma destinação para aquilo. A Constituição determina a função social da propriedade. A propriedade não é proibida, ela é incentivada. Nós vemos um sistema capitalista, isso ninguém está aqui discutindo. Mas então, se você tem o patrimônio, utilize esse patrimônio, né? Aluga, vende, reforma, faz alguma coisa, transforma tudo em Airbnb, mas faz alguma coisa, né? O que não pode é vai ficar fechado. Você tem que ir morando lá de fora, na rua, na frente, inclusive, né? Então, a regularização fundiária e legislação processual aplicável. O Brasil conta com uma vasta legislação. Estatuto da cidade. Isso, não sei se você já ouviu. Quem aqui já ouviu falar do Estatuto da cidade? Você vê, 2 aqui levantaram a mão. Isso aqui é como a Constituição Federal das cidades. A gente olha hoje, você deve já ter se reparado, quando você está passando agora nesses poucos prédios que estão construindo em volta da gente aqui, na cidade inteira tem prédio subindo, né? Tem sempre uma torre de estúdio e uma torre de apartamentos de 300 metros quadrados. Aí você fala, o que deu? Que agora toda hora tem estúdio. Porque o Estatuto da Cidade obrigou, e todas as prefeituras tiveram que incluir nos seus planos diretores o seguinte: se um novo empreendimento imobiliário
for construído até 2 quilômetros de uma estação de metrô, obrigatoriamente tem que ter habitação pequena para recém-formados, pessoas solteiras, estudantes, não. Tem que ter mais barato, tem que ter uma torre de estúdio para poder ter a torre de 400 metros quadrados. Quando é longe do metrô, mais afastado, pode ser só aquelas torres gigantescas, uma torre só, apartamentos duplex de 800 metros quadrados. Mas você tem o prazer de fazer aqui na Vila Mariana, do lado da estação São Paulo, vai ter que ter, junto com a torre de 150 metros, cada apartamento, vai ter que ter um estúdiozinho de 25 metros. Para quê? Para a primeira moradia, para aquele estudante que os pais têm condições, podem alugar. Então tem muitos investidores que compram estúdios para fins de locação, para estudantes, geralmente aqui em volta, que nós temos a Unifesp aqui. Então é mais fácil a família que é do interior ou de outra cidade alugar para o filho um estúdio do que alugar um apartamentão de 3 quartos, não é? O que é mais fácil? Por isso, para poder ter um apartamento de 3 dormitórios, tem que ter uma torre de estúdio do lado, se for próximo ao metrô. Onde está a obrigação disso? Está aqui. Eu sei que o nosso Congresso, todo mundo reclama, e tem que reclamar mesmo. Mas entenda uma coisa, ainda com esse Congresso e com o anterior e com todos os outros, saem leis boas. Sai o Código Novo de Processo Civil em 2015, que foi atualizado, o Civil de 2002, Estatuto da Cidade. Então, existem sim leis importantes, as principais leis não ficam na discussão do centrão, do mercado ali, do balcão de negócios. Essas leis, elas são importantes. E a gente não pode esquecer que o Congresso é uma porcaria, mas tem lei que funciona. Mas essa lei foi votada por quê? Foi votada pelo Congresso da Noruega? Não foi. Foi pelo nosso Congresso mesmo que a gente está reclamando e que tem que reclamar. Exigir que ele melhore. Mas o Estatuto da Cidade tem a sua função. Então, caso vocês tenham interesse, fica aqui uma lição de casa, procurem ter acesso ao Estatuto da Cidade. Ele não é uma lei grande, mas você vê quantos direitos estão ali garantidos. Você fala, meu Deus, está aqui o problema, está aqui a solução. Então, aqui também no Estatuto da Cidade tem o uso especial para fins de moradia, a concessão de uso especial e esta lei que foi fundamental de 2017, da regularização fundiária urbana e rural, que deu uma boa mexida no uso capião. Então, para fazer uso capião hoje urbano é bem mais fácil. Você pode fazer até em cartório. Antigamente tinha que ser obrigatoriamente na via judicial, né? Então nós temos aqui urbanização de favelas, assentamentos populares, tem investimento em infraestrutura, regularização fundiária. Muitas daquelas pessoas compraram o barraco, mas pagaram para alguém que tinha invadido antes. Ou alguém chegou naquele barraco comprando, é o 5º comprador daquele barraco, você não sabe nem quem foi que um dia foi lá e falou, isso aqui agora é meu, né? Então você tem que regularizar isso, só que tem metragem mínima para lote, tem um monte de coisa que você tem que fazer. Só que se a gente for aplicar a lei seca lá, peraí, então eu posso ter o meu barraco, desde que eu derrube ou mande embora 6 pessoas ao meu redor para eu poder ter, então, aí sim, o lote padrão do município, que é 125 metros quadrados. Quem mora em um barraco de 125 metros quadrados? Na favela? Só o dono do morro, porque a pessoa que está lá mora num quartinho, todo mundo junto, né? Então tem que regularizar, a regularização fundiária tem que ser, inclusive, com exceções à lei civil. Acesso a serviços públicos essenciais de água, esgoto, coleta de lixo, porque a gente tem isso, a gente não dá valor, porque está lá. O lixo não vai para a estratosfera. Você sabe que você põe o seu saquinho ali na frente de casa, ou agora em algumas ruas da cidade de São Paulo, você é obrigado a colocar naqueles containers azuis o seu lixo para ser recolhido. Tem coleta seletiva, você abre a torneira, sai água, você vai tomar um banhozinho lá, água quente do chuveiro. Essas casas que estão extremamente vulnerabilizadas, você acha que tem tudo isso? Coleta de lixo, esgoto, né? Não tem. Então também melhorar as condições de vida. Isso aqui é uma favela que foi reurbanizada. Aqui tem um conjunto habitacional antigo e tinha uma favela enorme do lado. Você viu que até a favela ficou mais bonita que o conjunto que tinha antes lá. Essa foto é do Rio de Janeiro, se eu não me engano, eu esqueci a fonte. Então, só muito recentemente, as melhorias habitacionais vêm entrando na agenda dos governos. Moradias não precisam ser removidas, mas qualificadas. Porque o que se viu muito tempo foi construção de conjuntos habitacionais nos extremos da cidade. Tem um conjunto habitacional muito famoso aqui em São Paulo, chamado Cidade Tiradentes, acho que todo mundo já ouviu falar.
Quando foi fundado, né, Cidade Tiradentes lá em 92, 93, não tinha linha de ônibus para lá. Então tá bom, você pega as pessoas que trabalham no centro, fala para você vai conseguir sua casa, tá aqui o contrato, assina, vamos colocar você a 40 quilômetros do centro da cidade. É exatamente 40 quilômetros, dentro da cidade de São Paulo. Se você for em qualquer lugar aqui fora do estado de São Paulo, 40 quilômetros de distância, você passa em 4 cidades, né? Aqui a gente está em 2 zonas. Você sai do centro para a zona leste, dá 40 quilômetros. Entendeu? Do extremo da zona leste, quase divisa com Poá ali, que fica a cidade de Tiradentes. Então não adianta você pegar essas pessoas e jogarem lá longe. Também, então vamos construir resorts no centro. Ninguém está falando isso, né? Nós temos que construir habitações populares em todos os lugares possíveis, para inclusive privilegiar essas pessoas ficarem mais próximas do trabalho, até porque alguém acha que tem trabalho lá na cidade de Tiradentes, né? Então você tem que continuar pegando, não tinha metrô, aí quando faz um terminal para levar ônibus para ir até o metrô Itaquera, lota mais ainda a linha vermelha, que não consegue, quem entra em Itaquera, quando chega já a próxima, acho que era Arthur Alvim, já não consegue entrar, o metrô tem que se virar lá para colocar o trem vazio, porque quem vem de Itaquera, tem gente que chega na Arthur Alvim, tem que ir para Itaquera para conseguir entrar no trem. A gente que não passa por isso, porque a gente vem andando da casa até aqui, acha que não precisa, não nos importa. E a campanha da fraternidade faz com que nós tenhamos acesso a essa realidade para dar valor a essas lutas, achar que é frescura, que é mimimi, né? Porque quando a gente acha que o direito não é seu, que não te diz direito, eu não me importo com isso, aí mimimi. E quando você acha que você tem direito a alguma coisa, já não deixou de ser mimimi. Aí não é mimimi. Aí sou eu que preciso, é meu direito. Estou lutando pelo meu direito. Então nós temos que entender que as moradias, elas não têm que ser simplesmente removidas, mas também requalificadas. Então, acesso à terra e marco legal, você tem que defender o direito da cidade. A moradia tem que ser digna e dotada de toda a infraestrutura, água, esgoto, transporte, equipamento de saúde, educação, cultura e lazer. Uma das coisas que não tinha, por exemplo, na cidade de Tiradentes, que eu sei, era igreja. A igreja católica não conseguia espaços lá, porque a prefeitura não previu espaços para que fossem cedidos a todas as denominações religiosas. Então não tinha igrejas na cidade, e você não vê igrejas na cidade de Tiradentes até hoje. Mas você já começa a ver que alguns condomínios lá fizeram pequenos comércios, pequenas lojas. Hoje tem igrejas neopentecostais nessas antigas lojas, porque eles colocam, né, que a gente brinca, aquelas igrejas pequenas de garagem. Para eles conseguem, mas uma igreja católica não consegue ficar num lugar desse. E não vai. A igreja mais próxima de lá fica em São Mateus. A pessoa não sai para ir na missa em São Mateus, ela tem que andar de ônibus a semana inteira para poder trabalhar. Você acha que ela vai pegar ônibus para ir para a igreja também? Não vai. A pessoa vai ficar em casa, né? Conjuntos habitacionais não devem ser construídos somente nos extremos das cidades. Não podemos assistir de forma passiva à expulsão dos povos mais pobres dos bairros de melhor infraestrutura, nem ao avanço da especulação imobiliária. O que a gente tem visto hoje na cidade de São Paulo de especulação imobiliária é absurdo, né? Sobretudo porque nós temos hoje no Brasil, não sei se alguém aqui faz esse tipo de investimento, fundos imobiliários, né? Alguém aqui tem, não precisa falar o saldo, mas alguém aqui aplica em fundos imobiliários? Como funciona o fundo imobiliário? Você tem um fundo que é dono de imóveis, seja ele de lojas de shopping, prédios comerciais, prédios residenciais, que o prédio inteiro é de aluguel, galpão de logística, de transportadores. Esses são os fundos que eles têm imobiliário. Esses fundos são chamados fundos imobiliários de tijolo. Acabou. Vou continuar falando aqui. De tijolo. Vocês estão me ouvindo? Acho que é a pilha, Frei. Ficou vermelho aqui, ó. É a pilha. Alô, alô? Oi? Tá. Então, os fundos de tijolo. Era tanta gente querendo aplicar nisso que não tinha fundo de tijolo suficiente. Aí alguém teve a grande ideia, né? Vamos criar fundo de papel, imobiliário de papel? Um fundo que compra fundos de tijolo e consegue replicar. Hoje, existe a maior parte do dinheiro nos fundos imobiliários estão em fundos imobiliários de papel, que são fundos que têm papéis de fundos de tijolo.
Só que tanto dinheiro está nesses fundos que eles precisam ter dinheiro para construir alguma coisa. Por isso que você vê esse monte de prédio subindo. Porque tem dinheiro sobrando para fazer prédio, porque os fundos imobiliários estão abarrotados de dinheiro. Então você vê prédios pequenos, né, de estúdio, de alto padrão, de médio padrão, subindo adoidado, porque esses prédios não serão só das pessoas que vão, muitos deles vão ser incorporados aos fundos de tijolo para ter mais fundo de papel depois. Então, tudo isso faz com que afaste que realmente precisa, tem condições de comprar o imóvel. Porque a gente podia pensar assim, mas se a concorrência faz o preço baixar, por que o preço não baixa? Cada vez mais prédio. Você chega para ver o preço de um estúdio, o vendedor fala que é a maior cara de pau, assim como se ele estivesse falando R$100. Ele fala, esse estúdio de 16 metros quadrados, 350 mil. Né? Tá. Então você dá lá 50 mil de entrada e depois você se vira com a caixa, se ela aprovar o financiamento para você. Né? Então, tá fácil comprar o imóvel. Então, o Papa Francisco se reuniu várias vezes com os movimentos populares e o Papa Leão já se reuniu no papado dele já com todos os movimentos populares o ano passado. Então, quais são os movimentos, organizações populares urbanas aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, no Brasil como um todo, né? A gente tem a União Nacional para a Moradia Popular, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, esse é dos Trabalhadores Sem Teto, é diferente do MST que é rural, é o MTST, a Central dos Movimentos Populares e a Federação Nacional das Associações de Moradores. Também tem o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Esse aqui também tem bastante, e o FLM, que é das mulheres, que são só compostos por mulheres que fazem ocupação aqui no centro de São Paulo. Então, quando você passar na frente de uma ocupação e tiver uma grande bandeira FLM, geralmente é só de mulheres. Outras urbanas, tem o MST, dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a CONTAG, que é dos Trabalhadores da Agricultura, a Pastoral da Terra, tá? Importante que a gente saiba disso, os movimentos de economia solidária e todas as demais pastorais sociais. Sempre que você vir um católico reclamando do MST, lembra que ele está reclamando dessa aqui também, porque então todas é o mesmo grupo aqui, tá? As pastorais da terra estão vinculadas diretamente ao MST e à CONTAG. Tá? A resistência histórica e cultural da população pobre nas periferias, né? Então, a população pobre, sobretudo, exige que seja colocado todos os instrumentos públicos de lazer, casas quando foi a Marta, por exemplo, a Marta Suplicy construiu aqueles céus, né, pela periferia, que tinha teatro, piscina, não sei o quê. Quantas pessoas falam que era um absurdo gastar dinheiro com isso, né? Tem até um debate bem interessante do Brizola, acho que para presidente, que ele estava sendo questionado por um candidato lá que eu não lembro quem, que ele tinha gastado muito naqueles CIEPs, que é mais ou menos o que deu origem aos céus aqui, né? Que também eram essas escolonas gigantes, com piscina, com não sei o quê, falando que era caro, que era um absurdo, gastar dinheiro com isso, não sei o quê. E o Brizola perguntou, você acha caro a educação, então? Sim. Construir isso para educação é caro? Então você está achando que a educação é cara? É isso que você está querendo falar? Aí você quebra a perna dos caras, né? Porque então, a educação ela não pode ser cara, né? A experiência de participação. Então, temos os conselhos de habitação, conferência das cidades, orçamento participativo e fóruns de discussão. O mais importante aqui que a gente pode participar são os conselhos municipais de habitação e o de orçamento participativo. Não sei se a Inês já deve ter ido também de conselho de orçamento participativo. Todo ano a Câmara Municipal de São Paulo e todas as demais câmaras fazem, por lei, audiências públicas sobre o orçamento participativo. Tem meia dúzia de gato pingado e geralmente sempre os mesmos. Onde nós vamos gastar o dinheiro? Quais são as propostas? Qual que vai ser a prioridade do próximo orçamento? A Câmara está lá e as construtoras estão preparadas, tem gente lá nos lobbies, nos gabinetes, as empreiteiras, está todo mundo trabalhando. A gente, na hora da gente ser ouvido, ninguém vai lá. Então, lembrando o lema da campanha, no magistério do Papa Francisco ele fala
As encíclicas dele sempre tratam dessa questão da justiça social. Na Evangelii Gaudium, um capítulo inteiro sobre a dimensão social da evangelização. Na Laudato Si, o cuidado da casa comum. A Fratelli Tutti, sobre a fraternidade universal. E a Laudate Deum, sobre a crise climática. Já o Papa Leão XIV, no dia 4 de 10 de 25, 4 de 10, todo mundo sabe que dia que é, né? Ele fez a Dilex Te, reafirmando a opção da igreja pelos pobres. Veja que até então, sobretudo nos documentos da igreja, era opção preferencial pelos pobres. A Dilex Te caiu o preferencial, tá? Então esta é a grande diferença dessa exortação. Agora a igreja ela tem opção pelos pobres, não é mais preferencial. A igreja e os movimentos populares, né? Então, o Papa Francisco participou de 5 encontros internacionais com movimentos populares, tratando desses problemas, né? Em outubro de 14, julho de 15, novembro de 16, abril de 20 e setembro de 24. Em todos os discursos do Papa proferidos desses encontros foram preciosos, né? Ele chamou os movimentos sociais de poetas sociais, como uma bênção para a humanidade. E insistiu em terra, teta e trabalho são direitos sagrados. Então, o que a gente pode fazer? Então, aqui eu trouxe simples ideias bem genéricas, porque o trabalho vai ser de vocês agora, especificamente, já estamos chegando ao fim, para a nossa paróquia. O que a gente poderia sugerir para o Frei Florival e para o Frei Fidêncio e Frei Rodrigo, que nos conduzem aqui na nossa paróquia? O que a nossa paróquia pode fazer de efetivo? Aqui eu vou só lançar algumas ideias genéricas, e aí cada um analisa nos seus grupos. Nós vamos ter uma lista de ideias aqui que a gente pode falar aqui na igreja, os professores, o nosso trabalho. Participar de atividades que promovam a defesa da moradia como direito humano. Conhecer a realidade da moradia na sociedade, como visitar famílias que vivem em moradias precárias ou que vivem em situação de rua. Aqui, por exemplo, na nossa pastoral de rua, você consegue ter acesso, ver essa realidade. Ou como o Arnaldo, que também participa de uma outra paróquia sobre esse atendimento a essa população. Fazer uma lista com os desafios para garantir o direito à moradia para todas as pessoas. Identificar as organizações populares que lutam por uma moradia digna. Certamente no site, no perfil do Instagram dessas instituições, você pode ajudar. Por exemplo, tem uma ocupação lá a ocupação 9 de julho, que fica ali na Martins Fontes, no centro de São Paulo, que eles têm todo domingo o almoço da ocupação, sempre com comidas muito deliciosas, com eventos culturais que você pode ir só se alimentar. Você não está dando dinheiro para ninguém invadir nada. Você vai na cozinha desta ocupação, come lá com eles, a comida é maravilhosa, porque a última vez que eu fui tinha baião de dois, maravilhoso, um dos melhores baião de dois que eu já comi na minha vida, e você contribui para a luta deles, para manutenção, para cursos, para pagar o grupo de pessoas que vão a Brasília, por exemplo, tentar lutar por uma regularização. Então procure, é possível você ajudar de diferentes formas, sem necessariamente ter que ir para a rua, pendurar em muro, quebrar cadeado, você não precisa fazer nada disso, entendeu? Vocês têm várias formas de apoiar essas organizações. Entender e valorizar as ocupações dos sem-tetos e os mutirões como iniciativas que promovem o direito à moradia. Então, quando você ouvir pessoas que se referem a essas com preconceito, converse com elas e apresente a elas a visão mais fraterna, nós somos franciscanos, né, e solidária que aprendemos até agora com esse texto, que a gente viu, né, com esse texto é o texto base da campanha. Apoiar ações solidárias nas periferias e em outras comunidades populares atingidas por enchentes, incêndios, desmoronamentos e fortes ondas de calor. Aqui é uma coisa que geralmente o brasileiro acaba sendo mais solidário. Petrópolis, o Rio Grande do Sul, quando alagou tudo lá, aqueles monte de caminhão, gente doando, e água, e roupa, não sei o quê. Mas precisa conseguir catástrofe para poder ajudar. Quando está acontecendo a catástrofe continua. Ela é uma catástrofe invisível. Pessoas que estão passando necessidade, fome, violência, e a gente não está vendo. Aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus e da igreja a respeito do direito à moradia. Aí
também, né, nas homilias, agora na campanha da fraternidade, sempre possível os frades poderem também trazer essa reflexão, né, é sempre importante, porque é um momento de grande catequese para nós todos, né, então é importante se inteirar a respeito do direito à moradia, do que a igreja e o evangelho nos fala. Entender que defender o direito à moradia não é uma questão de partido político, mas sim de ser um bom cidadão e um bom cristão. Corrigir os preconceitos em relação à população que mora nas periferias e nas ruas. Também pode ser organizada uma coleta solidária de roupa, de alimentos para quem vive na rua. A gente tem o bazar aqui, muito do que o bazar não aproveita aqui é encaminhado para a Missão Belém, né? Tem uns convênios aqui que o nosso próprio bazar tem. Então são ações que a gente às vezes não sabe, as pessoas não têm consciência, mas a paróquia já faz. Mas é importante também que isso seja divulgado nas redes da paróquia. Olha, traga, porque mesmo que você ache que não está bom, vai ficar aqui, a gente tem para onde ir depois, sabe? Vai ser usado. Qual a destinação que a gente dá nisso? Conhecer a situação das crianças que moram na rua, nas favelas, nas comunidades populares, incluindo também as crianças imigrantes, refugiadas, além daquelas que acompanham os pais catadores de material reciclável. Porque, assim, quando a gente se compadece mais quando vê uma criança e um cachorrinho na calçada do que um adulto, né? Então, já que isso acontece, então, quando nós virmos uma criança, tentar entender porque aquela família inteira está na rua, né, se possível, tentar ajudar de alguma forma, né? Pesquisar o Estatuto da Criança e do Adolescente e em outras leis sobre o direito das crianças à moradia e à cidade. Então, direito a espaços para brincar, ao lazer, ao transporte, à escola, entre outros. Ajudar pessoas a entenderem que aqueles que não têm moradia digna não têm culpa disso, que a moradia é um direito humano que depende de muitos fatores. Conhecer e divulgar as ações da Pastoral da Moradia e das favelas. Apesar de nós não termos, né, uma pastoral de moradia e de favelas aqui, a gente pode se inteirar junto ao site da própria Arquidiocese, tem uma página sobre a Pastoral da Favela, da Arquidiocese de São Paulo. Vamos ver o que eles estão fazendo. Às vezes pode ter uma coisa lá que a gente pode ajudar, que seja financeiramente, seja um dia de voluntariado, a gente não sabe. Tudo é possível, se a gente for atrás, se tiver interesse, né? Recolher ofertas para a coleta nacional da solidariedade no domingo de Ramos, dia 29 de março, né, que eu já falei, está aqui. Organizar, junto com amigos e familiares e a comunidade, um gesto concreto para o Dia Mundial dos Pobres. Então, que a gente geralmente começa muito em cima aqui, né, mas talvez pensar um pouco antes, alguma coisa mais efetiva para o Dia Mundial dos Pobres. E finalizando, entender o significado do direito à cidade e a relação com a direito à moradia. Conhecer o que o município está fazendo para garantir o direito à moradia e a cidade para as pessoas mais pobres. Se atentar ao que os candidatos falam sobre isso, né? Fica muito preocupado em segurança, transporte, né? Esquece também que tem pessoas que não têm onde morar. Então aqui geralmente você vê isso aqui grafitado em ocupações. E aqui de novo, né, o banner da campanha, lembrando que dia 29 tem a coleta nacional. Procurar saber sobre a Pastoral da Moradia e Favela. E para finalizar, não pude deixar de falar sobre São Francisco e a moradia, né, que a gente poderia fazer de link aqui. Tem uma frase famosa de São Francisco, né, vivamos como peregrinos e forasteiros neste mundo. Então, para Francisco, né, São Francisco, a moradia nunca foi um símbolo de posse ou privilégio, mas lugar de acolhida, simplicidade e fraternidade. A casa existe para proteger a vida, fortalecer os laços humanos, se permitir que cada pessoa viva com dignidade. Quando irmãos e irmãs não têm onde morar ou vivem em moradias indignas, toda a fraternidade está ferida. Cuidar da moradia é cuidar da casa comum, é promover justiça social e tornar concreto o Evangelho da Fraternidade, que como franciscanos e franciscanas a gente cansa de ouvir os frades falarem, sobretudo em qualquer homilia, em qualquer assunto, eles tratam exatamente disso. Aí tem essa citação: vinde abençoados por meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde a criação do mundo. Paz e bem, muito obrigado.